E aí, sócios, tudo certo? Tô vendo muita gente nova no canal, muita gente que está começando a investir na Bolsa de Valores agora em 2020 e o pessoal tem ainda muita dúvida básica aí sobre o que seriam investimentos em ações, o que seriam as ações e o que seriam os fundos imobiliários. Então o vídeo de hoje é um vídeo explicativo para contar um pouco mais sobre o que são esses dois investimentos e em quais que eles são mais indicados, né? Em quais situações que são mais indicados esse tipo de investimentos. Então, para começar, eu vou falar um pouco mais sobre as ações. Uma empresa, quando ela decide ofertar o seu capital, que a gente chama como IPO, que é um termo americano, no Brasil seria uma oferta pública de ações. Então, a empresa ela tem um capital, vamos dizer que seja um capital de R$1 milhão, que seria o valor que ela tem de mercado, e ela divide isso em partes. Então, fica um percentual para os administradores da empresa, e algum outro sócio que ela possa ter, e um outro percentual, vamos dizer que poderia ser 20, 30, 50%, vai para o mercado secundário, que é o mercado de ações. Então ele faz uma oferta onde todo mundo que tem o seu cadastro na Bolsa de Valores, através de uma corretora de valores, ela consegue ter acesso para poder comprar essa ação da empresa. Então se tornar um acionista, ter uma participação minoritária. Então você está comprando, na verdade, um pedacinho daquela empresa. Isso seria a ação. A ação é a menor fração de uma empresa. Então quando você vai comprar, você vai digitar o código da empresa. Se você pesquisar no Google o nome da empresa, ações, vai aparecer já o código para você. Se você for comprar um lote padrão, são 100 ações. Caso você não tenha capital suficiente ou você não queira comprar 100 ações, queira comprar menos, aí você tem que colocar no final do código da empresa a letra F. Aí você vai estar negociando no mercado que a gente chama de fracionário. Lá você consegue comprar a partir de uma ação. Então, de repente, você não tem um capital suficiente, está começando agora com pouco dinheiro, vai lá na Bolsa de Valores, na sua corretora, e vai digitar o código e no final a letra F. Aí você consegue adquirir uma ação somente e já consegue estar participando dos ganhos que essa empresa pode vir a ter. Então, na minha opinião, as ações elas são indicadas para as pessoas que estão pensando mesmo no investimento de longo prazo. Esse longo prazo seriam pelo menos 10 anos, que é onde a gente já tem informações históricas de que a Bolsa de Valores costuma entregar um resultado melhor do que a renda fixa. Então, você tem paciência, está comprando agora pensando mesmo no seu futuro para longo prazo, então é muito indicado que compre ações. Mas não é qualquer ação. Você vai pesquisar a empresa e verificar os fundamentos da empresa, se ela tem lucratividade, se ela está fazendo algum tipo de investimento, como é que está a relação de lucro dela nos últimos anos. Então, são informações que você pode encontrar no site Fundamentos ou no site Status Invest, que são os dois que eu mais uso, até eu posso deixar o link aqui na descrição para vocês. Lá você vai ter todas as informações das empresas listadas na Bolsa para poder escolher as melhores. Seria o mais fácil, né? Então, você escolher empresas lucrativas e que você veja, que você conheça, às vezes no seu dia a dia, você vê que essa empresa tem muitos clientes, tem muito potencial para o futuro, ela já tem às vezes a questão da perenidade, ela já está há muito tempo no mercado, então é mais difícil que aconteça alguma coisa que venha abalar ela financeiramente. Então essas empresas são as ideais para você estar se associando pensando no longo prazo. E em relação aos fundos imobiliários, é muito parecido. Você acaba se tornando parte de dono, né, uma participação em um imóvel. Então, em vez de ser dono de uma empresa, você está sendo dono de uma parte de um imóvel. Então, dentro de um fundo imobiliário, como eu já disse, é um fundo, então ele tem várias pessoas que têm cotas desse fundo, e esse capital, todo esse montante que está ali aplicado, ele é usado para aquisição de imóveis. Normalmente, né, seria um fundo que é chamado de fundo tijolo, então, porque ele tem imóveis físicos. Existem outros fundos imobiliários, que eles são chamados fundos de papéis, onde que eles investem o capital em outros fundos. Então, eles acabam investindo em vários, conseguem diversificar, e também, às vezes, até tem alguns títulos de renda fixa que também estão alocados no fundo imobiliário de papéis. Mas, como eu estava falando ali na questão desse fundo imobiliário de tijolo, onde ele tem mesmo os imóveis físicos, o patrimônio que ele tem adquirido das cotas é utilizado para a compra de imóveis, e você fica dono dessa participação desse imóvel. Então você não tem toda a responsabilidade de ter que achar um inquilino, como se você tivesse realmente o imóvel, não tem que fazer a gestão dos impostos, nada. O gestor do fundo ele faz tudo isso para você. E a única coisa que você vai ter é o recebimento
como se fosse dos aluguéis, então que seriam os proventos, os rendimentos mensais. Então, todos esses imóveis estão alugados, estão sob gestão do fundo, estão recebendo os aluguéis e você está recebendo a sua participação desses aluguéis. Então, isso eu acho muito interessante, você tem uma renda mensal, sem precisar se incomodar, só deixando seu dinheiro trabalhar para você. E além dessas vantagens, também você consegue se desfazer da cota que você tem no fundo imobiliário a qualquer momento. Desde que você escolha um fundo imobiliário que tenha uma boa liquidez, que seja negociado na bolsa diariamente, você consegue ver isso também nos sites Funds Explorer, consegue verificar o volume de negociação do fundo imobiliário para verificar se ele tem liquidez. Se ele tem muita negociação no dia, significa que você consegue vender ele facilmente. Então isso é uma coisa também para você ficar atento. Então, por que investir em fundos imobiliários? É um investimento também que pode ser dito como longo prazo, porém até ele tem uma oscilação menor do que as ações, pelo menos costuma ter. Agora, nos últimos dias, a gente viu que os fundos imobiliários acabaram subindo muito e agora teve algum tipo de correção onde eles deram uma recuada. Mas isso também teve a ver com a questão da redução da taxa Selic. Mas isso já é um assunto daí para um outro vídeo. O que eu quero dizer para vocês é que o fundo imobiliário ele não precisa às vezes ser assim para tanto tempo. De repente, não precisa segurar por 10 anos ou mais. Às vezes, se você tem um capital que você quer aplicar por uns 2, 3 anos, pode ser sim um local adequado para esse capital. Então, é uma questão mesmo de verificar a sua tolerância a risco. Às vezes, começar com fundo imobiliário pode ser mais tranquilo do que começar com ações. Mas as duas são aplicações muito boas aí que estão com uma perspectiva muito legal para o futuro. Então, pessoal, espero que vocês tenham conseguido entender um pouco melhor o que são os fundos imobiliários, o que são as ações e por que investir nesses dois tipos de ativos. Se te ajudou, deixa o like, compartilha com seus amigos. Obrigado e sucesso nos investimentos!